Hora ou outra é até ruim precisar ter que se defender. Seria bom que outros se levantassem e se defendesse por nós. Mas a verdade é que existirão momentos que a gente vai precisar se defender. Não dá, né, Mônica, para ficar calado enquanto as acusações nos rodeiam, enquanto as más línguas estão nos difamando. A carta de Paulo, escrita aos irmãos na cidade de Corinto, é uma defesa. Primeiro, uma defesa contra os ataques de falsos mestres. Segundo, era uma defesa particular, pessoal. Essa carta ela é escrita nesse intuito, para que Paulo defendesse aquela igreja contra os falsos mestres, mas que Paulo também se defendesse. Um dos objetivos, uma das ideias centrais de Corinto era essa defesa do apóstolo Paulo. E esses falsos mestres, eles tinham se infiltrado na igreja de Corinto, pregando um falso evangelho. Para esses falsos mestres, que eram judaizantes vindo de Jerusalém, para eles só Jesus não era suficiente. Era Jesus e a guarda do sábado. Era Jesus e a guarda das festas. Era Jesus e a própria tradição. Então esses falsos mestres chegaram naquela igreja dizendo assim, olha, só Jesus não é suficiente. O conhecimento que vocês têm é um conhecimento incompleto. Vocês precisam guardar a lei, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar uma série de questões imposta pela tradição. Mas para isso, para que esse discurso deles fizesse sentido, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam descaracterizar o apóstolo Paulo. E aí a filosofia vai dizer que eles usavam uma espécie de discurso que chama discurso ad hominem. O que seria isso? Em vez de você atacar o que a pessoa está dizendo, você ataca a pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Eu dou uma opinião assim, eu prefiro que a igreja seja azul. Aí a Érica diz assim, você não tem que falar nada porque você é calvo. O que tem a ver eu comentar sobre uma cor que é de minha preferência com minha calvície? Era basicamente isso que eles estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Eles estavam atacando o apóstolo Paulo, Renan, dizendo várias coisas. Aí eles diziam que Paulo enlouqueceu. Paulo está doido, né? Porque eles queriam que o discurso deles fizesse sentido. O que eles faziam? Atacava a pessoa do apóstolo Paulo. Descaracterizava o apóstolo Paulo para que eles não dessem ouvido àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Diziam que ele era louco. Diziam que Paulo não tinha autorização para pregar, porque eles vieram com uma carta de autorização da sinagoga. Eles diziam que Paulo era um judeu desviado. Inclusive, eles diziam o seguinte, eles faziam uma determinada pergunta, como é que Paulo pode ser de Deus se Paulo sofre tanto? E aquela igreja sabia do sofrimento de Paulo. Está dizendo, como é que alguém pode ser de Deus se passa por tanta peleja? Essa era um dos jogos deles. Essa era uma das máximas daqueles falsos mestres dizendo, como é que alguém pode ser de Deus? Como é que fulano pode ser de Deus? Está passando por uma dificuldade, entra ano, sai ano, e é essa peleja. Essa era uma das coisas que eles diziam acerca do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo faz a sua defesa. Esses versículos que a gente acabou de ler, é a defesa do apóstolo. E a defesa do apóstolo, pelo menos ele queria fazer 2 apelos para aquela igreja. Qual o primeiro apelo, pastor? É para que eles recebessem o apóstolo como ministro de Jesus Cristo. Paulo estava se defendendo e o primeiro apelo, igreja, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sou sério. Me entenda como um ministro de Deus. Me entendam como um homem de Deus. E se reconcilie com Deus por meio do meu ministério. O segundo apelo era que aquelas pessoas, que os irmãos que estavam ali naquela igreja, não admitissem e nem dessem mais apoio aos falsos mestres. Então o apoio de Paulo era que aqueles irmãos entendessem, eu sou um homem de Deus, enviado de Deus. Segundo, não ouçam os falsos mestres. Não dê apoio aos falsos mestres. Não dê apoio a esse tipo de ensino. Não endose
a perspectiva deles. É por isso que Paulo agora escreve esse texto. Paulo escreve esse texto e aqui a gente vai ver pelo menos três motivações para que Paulo escrevesse 2 Coríntios 5, do 11 ao 17. Eu vou aqui discutir com vocês, dialogar, e o tema dessa mensagem é o amor de Cristo nos constrange, mas poderia ser também as motivações de pregar o evangelho, as motivações de fazer o que eu faço. E Paulo aqui está apresentando as suas motivações, porque ele abria igreja, porque ele pregava o evangelho, porque Paulo persuadia as pessoas, porque ele ensinava que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Paulo aqui está se defendendo, tá aí. Sabe por quê? Porque também naquele meio havia falsos mestres que dizia que Paulo estava pregando por interesse financeiro. Sim, existia essa máxima também. Eles diziam que Paulo era um interesseiro, era alguém que queria se promover às custas dos próprios irmãos. Isso é uma verdade no sentido atual, e já era também daquela época, né? Existem sim líderes interesseiros. Existem sim pastores e expoentes aí que pregam para se autopromover, o interesse próprio. Sim, existe isso. Mas Paulo aqui está fazendo essa defesa. A sua defesa particular, dizendo, eu não sou um desses. Eu não sou um desses. E o primeiro motivo de Paulo fazer o que fazia, pregar, persuadir, correr, sofrer pelo evangelho. O primeiro motivo está nos versículos 11 e 12. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Primeiro motivo aqui de Paulo, para ser quem ele era, para fazer o que ele fazia, era o temor a Cristo. O temor à pessoa de Jesus Cristo. É lógico que Cristo deve ser adorado, amado, louvado, mas Paulo está aqui trazendo a ideia do temor. Isso Paulo está dizendo com base no versículo de número 10, que diz assim, pois todos nós devemos nos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo está dizendo esses versículos 11 e 12 com base nessa ideia. Por que ele pregava? Por que ele anunciava o amor de Cristo? Por que ele pregava dessa forma? Por que ele dizia que Jesus era o Filho de Deus? Por temor. Por temor a um Cristo, a um Senhor que é bom, que é gracioso, que é salvador, mas também é justo juiz. Paulo está pregando, Gil, com essa perspectiva. Paulo está fazendo o que ele faz porque numa máxima, todos irão comparecer diante de Deus. Todos irão comparecer, ou melhor, diante de Jesus Cristo. E ele não é apenas aquele que pode matar o corpo, como diz em Lucas 12, 4, versículo número 5. Mas ele também é aquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. Paulo está falando aqui dentro dessas perspectivas. Porque eu prego, porque eu anuncio, porque eu temo a Jesus, porque eu temo o Cristo, que Ele é Senhor, Ele é justo, e um dia todos irão comparecer diante dEle para ser julgado. É com base nesse temor que Paulo está anunciando, é com base nesse temor que Paulo está persuadindo os homens, tentando convencer os homens que eles irão comparecer diante do Senhor. Tem uma frase que ela está errada e um pouco certa, que é aquela frase que diz, todos os caminhos levam a Deus. Ela está errada, porque a Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus ou a Cristo. Só há um caminho, né, que leva a Deus, que é por meio da pessoa de Jesus Cristo. Mas ela está um pouco certa, porque todos, de um jeito ou de outro, irão comparecer diante do Senhor. Aqueles que pegou os outros caminhos, eles vão comparecer. Aí sim, aqueles que escolheram Jesus continuarão com Cristo.
mas aqueles que foram por outros caminhos, eles serão condenados. Deu para entender? Ficou confuso? Deu para entender. Rapaz, expliquei direitinho. Mas olha só, a primeira motivação do apóstolo era o temor ao Senhor. Por isso que ele pregava, com base nessa ideia, Deus é justo, todos irão comparecer diante de Deus, porque ele é o justo juiz. É por isso que ele tentava aqui, meus irmãos, persuadir os homens. Aí ele continua, Jackson, ele está se defendendo aqui, ele está dizendo, olha só, Flávio, o que somos. Aqui ele fala até no plural, que provavelmente Paulo escreveu juntamente com Timóteo, a carta de Coríntios, e outros cooperadores. Mas a ideia aqui é como às vezes a gente fala, né? Nós como igreja. Mas aqui Paulo estava dizendo de si. Paulo estava fazendo uma defesa particular. É como se ele dissesse, olha, o que somos, o que sou está manifesto diante de Deus. Paulo está querendo dizer aqui, Claudinha, olha, estão dizendo aí que eu estou pregando por interesse. Estão dizendo aí que eu estou pregando por questões de dinheiro. Estão pregando aí dizendo que é por uma questão de status, de promoção pessoal. Ele está dizendo, gente, o que sou está diante de Deus. Como se ele estivesse dizendo assim, Cleitão, Deus conhece meu coração. Deus sabe as motivações do meu coração. E, gente, é tão bom quando a gente sabe quem nós somos diante do Senhor, quando nós temos a consciência limpa diante do Senhor, mesmo em meio às acusações, mesmo em meio às falácias e às mentiras da vida. É tão bom a gente ter a consciência para dizer assim, ó, Deus me conhece. O que sou está manifesto diante de Deus. Aí Paulo diz, o versículo, e esperamos, eu desejo que esteja manifesto também na consciência de vocês. O primeiro motivo é para que vocês se alegrem em mim, na minha vida. Era como se Paulo quisesse que aquelas pessoas olhassem para ele e dissessem assim, que bom, nós temos um líder, nós temos um pastor, nós temos um missionário cujas ações não são movidas por interesse pessoal. Era isso que Paulo queria, que as pessoas se alegrassem nele. Ó, que bom, a gente tem gente séria na frente. Que bom, a gente tem um apóstolo sério, alguém que não é movido por interesses pessoais, alguém que não é movido por dinheiro, alguém que não é movido por status, alguém que não é movido por fama. É por isso que Paulo está se defendendo, para que ele se alegrasse. Que bom, rapaz, diante de tanta falsidade, diante de tantos falsos mestres, nós temos alguém sério à frente. E o segundo ponto era para que aquele povo desse resposta para aqueles falsos mestres, né? E aí Paulo aqui já está querendo dizer que aqueles falsos mestres, eles se vangloriavam o quê? Na aparência, somente na aparência e não no coração. Era os falsos mestres que se vangloriavam na estética, naquilo que é aparente, naquilo que é pomposo. E Paulo está dizendo assim, olha, se alegrem em nós, em mim, porque eu tenho motivações corretas diante de vocês. Segundo, olha, eu estou dizendo isso para que vocês saibam dar respostas para aqueles que se vangloriam na aparência. Paulo está querendo aqui dizer e afirmar que aqueles irmãos eles estavam habilitados para defender. Tem um comentarista bíblico, Bacon, diz assim, eles estavam habilitados para defender o apóstolo Paulo. Os coríntios podem perfeitamente defender a sinceridade do apóstolo, com base no fato de que em Paulo interesse próprio está integralmente derrotado, pois sua vida está governada pela regra, para Deus e para vocês. Paulo era a regra da vida de Paulo. Eu faço para Deus e eu faço para vocês. Então aqueles irmãos estavam habilitados para qualquer coisa que se levantasse, qualquer mentira, qualquer falácia. Aí, pá. Paulo não é assim, não. Não é a postura de Paulo, não é o comportamento de Paulo, não é o que ele deseja, não, ele não faz por dinheiro. Pelo contrário, a gente vai ver que na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele trabalhava vendendo tendas, fez questões de não ser pesado para aquela igreja, justamente para não dar o que falar, justamente para que as pessoas não acusassem ele de alguma forma, de algum aspecto.
Primeiro motivo, pastor, o que movia o apóstolo Paulo a ser quem ele era, a pregar o evangelho, a tentar convencer os homens, a falar que Jesus é o Filho de Deus, a sofrer por essa causa, era o temor que ele tinha da pessoa de Jesus Cristo. Segundo motivo, está lá nos versículos 13 ao versículo 15, vamos ler. Paulo continua a sua narrativa. Segundo motivo, ele está dizendo assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo de número 13, Paulo começa assim: enlouquecemos é por amor a Deus. Paulo, aqui estava sendo acusado pelos aqueles falsos mestres de ser um louco, de ser um lunático, de alguém fora de si. Aí Paulo está dizendo: beleza, se eu sou louco, é por amor a Deus. Se vocês me consideram fora de si, é por amor a Deus. Tem um comentarista chamado John R. do Mellow. Em outras palavras, ele comentando esse texto, ele diz assim: pois se em nosso entusiasmo, é como se Paulo estivesse dizendo, pois se em nosso entusiasmo somos loucos, como dizem, é pela glória de Deus. Ou se somos sensatos, é para o benefício de vocês. Se enlouquecemos, era o que os inimigos declaravam, essa máxima era provavelmente devido ao entusiasmo e à intensidade na pregação de Paulo. O comentarista também, Sproul, ele diz o seguinte: isso talvez se refira ao intenso zelo de Paulo por glorificar a Deus em seu ministério apostólico. A linguagem de Paulo não sugere aqui uma completa perda de consciência das coisas, porque a mesma palavra grega é utilizada para as pessoas que ficavam admiradas com os milagres de Cristo. A ênfase do apóstolo é que ele vive para Deus e para os outros, e não para si mesmo. E isso era algo que os seus expoentes não poderiam fazer. A superioridade absoluta, as considerações egoístas comuns, a sua afirmação decidida das verdades que estão além do alcance do sentido, o fogo sobrenatural que queimava intensamente no seu peito, tudo isso, olha só, tudo isso consistia o estado que é descrito como estar fora de si. Era um tipo de loucura sagrada. Paulo era acusado pelo seu ardor, pela sua devoção, e hora ou outra, as pessoas consideravam que eles estavam fora de si. Inclusive, lá em Atos 26:24, um rei, Agripa, dizia: Paulo, você está louco, muitas letras estão te fazendo delirar. E aqui o comentarista continua: olha só, quando o comportamento de Paulo é excepcionalmente, excede os padrões humanos normal, ele considera que ele está fazendo isso para Deus. E quando o seu comportamento é normal, é para vós. Portanto, em contraste com seus críticos, o seu comportamento como um todo está livre de interesse próprio. Deixa eu explicar, você ficou confuso. Paulo diz: se eu enlouqueço, é por causa de Deus. Se eu manter um juízo, é por conta de vocês. Paulo está querendo dizer assim: se hora ou outra parece que eu fiquei doido, né? Se hora ou outra parece que eu saí de si pela minha efusividade do pregar, pelo ardor, pelo tipo de mensagem. Inclusive, Paulo aqui pregava o evangelho da graça, pregava o evangelho da cruz, pregava um evangelho que não era por obras, mas pela graça, por meio da fé. Tudo isso era o combo que achavam Paulo louco. Paulo está dizendo assim: olha, se eu faço isso, pelo jeito que eu faço, pelo entusiasmo que eu faço, é porque eu estou sendo movido por Deus. Mas, hora ou outra, vocês enxergam que eu estou pregando de maneira tranquila, normal. É porque eu estou sendo movido por amor a vocês, para que vocês entendam, para que vocês compreendam. No fundo, Paulo está dizendo assim: olha, eu não sou movido por interesses pessoal. Eu sou movido por duas coisas.
ou por Deus, ou por amor a vocês. Eu faço as coisas ou por Deus, ou por amor a vocês. E aqui a gente mostra, né, irmãos, que santa motivação. Como nós precisamos cada vez mais andar na nossa caminhada de fé, de vida, por amor a Deus e por amor aos outros. Por outra, a gente está sempre concentrado num aspecto muito pessoal, muito nosso, construindo um reino para si. Mas o apóstolo Paulo aqui nos ensina essa manhã que a nossa caminhada de vida deve ser para Deus e em serviço no nosso próximo. Paulo era taxado como louco, porque defendia um evangelho de cruz, que a Bíblia vai dizer, inclusive em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Para aqueles falsos mestres, Paulo estava pregando fora dos padrões das ideias deles. E olha só, por que Paulo fazia isso? Porque Paulo pregava dessa forma. O primeiro motivo que Paulo fazia o que fazia, pregava como pregava, era por temor a Cristo. O segundo motivo era por amor a Cristo. Aí nos versículos de número 14, Paulo está dizendo assim, por amor de Cristo, estamos convencidos de que um morreu, ou melhor, por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. Aqui Paulo está querendo dizer assim, olha, esse amor de Cristo me alcançou. Paulo aqui, irmãos, ele consegue se enxergar, ele consegue olhar para si, olhar para o seu passado, olhar para os seus erros, olhar para as suas falhas e ainda assim identificar que Cristo tinha morrido por ele. Paulo aqui ele está grato e o motivo dele pregar é por amor a Cristo, pois o amor de Cristo me constrange com base em quê? Com base nos seus erros, com base em quem ele foi. É como se ele dissesse assim, como ele pôde me amar? É isso agora que me move pregar. É isso que me move agora a ser quem eu sou, por amor de Jesus Cristo. É o amor de Cristo que me constrange. Ele está querendo dizer assim, é o amor de Cristo que me impulsiona. É o amor de Cristo que me orienta, que me motiva, que me faz caminhar, pregar, falar, tentar convencer aos homens. O grego aqui também a ideia de ser pressionado, ele se sentia pressionado com base em tudo aquilo que ele já ganhou, com base na graça de Jesus, com base na salvação, com base de quem ele era, mas como Cristo o alcançou, ele está dizendo, pois esse amor me constrange de quê? Me constrange a falar, me constrange a pregar. Irmãos, todos aqueles que foram alcançados por Jesus, genuinamente, eles querem compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Eles querem mostrar ao mundo que eles foram alcançados. Eles não querem reter apenas aquilo para si. É como alguém que recebe uma notícia boa, que recebe uma aprovação no concurso, que recebe talvez um anúncio que alguém está grávida. Nós queremos compartilhar. E o desafio é segurar, né? Assim, meu Deus, não posso segurar aqui, eu tenho que segurar aqui, porque não é o momento ainda de revelar. Aqueles que foram alcançados por Jesus, eles são constrangidos a falar, a mostrar. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, eu sou o que sou, eu faço o que faço porque eu temo a Cristo, porque eu amo a Cristo. Eu me sinto motivado, compelido, pressionado por conta desse amor. Caminhando para o final, ele mostra aqui nesses versículos em que esse amor consistia. Primeiro é que o texto diz que ele morreu por todos. A ideia de que Cristo morreu por todos os seus eleitos, por todos aqueles que haveriam de crer. Aí Paulo diz assim, logo todos morremos, ou todos morreram. Paulo está querendo dizer assim, um morreu por todos, todos agora somos convidados a morrer para o pecado. Depois, o terceiro ponto, ele está dizendo aqui, olha, ele morreu para que aqueles que vivem, aqueles que encontraram a Cristo, não vivam mais para si. E quarto ponto é, vivam para aqueles que ele morreu e ressuscitou. Paulo aqui está explicando o evangelho. O que consistia esse amor? O amor de Jesus, o amor que constrange,
É um amor que mostra de uma pessoa que morreu por todo mundo, Jesus Cristo. Logo, todos morreram também, morreram para o pecado. Logo, todos são convidados a viver uma vida que não é apenas para si mesmo. O evangelho é isso, não é uma vida que termina em si mesmo. E quarto, é uma vida que é vivida para outros. Jesus morreu por nossos pecados, logo somos convidados a morrer, ou melhor, Jesus morreu por nós, nós morremos, somos convidados a morrer para o pecado. Terceiro, nós somos convidados a viver não para nós mesmos. E quarto, nós somos convidados a viver para aqueles que ele morreu e ressuscitou. A ideia é que Paulo estava convencido que Cristo morreu para ele e ele deveria agora viver para anunciar esse amor ao mundo. Por isso, ele estava constrangido. Terceiro e último ponto, versículos 16 a 17, o texto bíblico nos diz assim: de modo que, ou assim que, de agora em diante, ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que fazia Paulo pregar, irmão? Quais as motivações mediante as acusações ali? A motivação de Paulo pregar era por temor a Cristo. Ele temia a Cristo. Ele tinha esse senso de urgência, ele tinha temor a Cristo. Segunda motivação de Paulo era amor a Cristo. O amor de Cristo me constrange. Esse amor me constrange, esse amor me impulsiona, esse amor me faz pregar, esse amor me faz viver, esse amor me faz me santificar pelos outros. Terceiro motivo era que Paulo pregava e era quem ele era, fazia o que ele fazia pela consciência de uma nova criação. Paulo entendia que em Cristo ele era uma nova pessoa, uma pessoa diferente. Ele entendia o poder transformacional da pessoa de Jesus Cristo. E isso faz ele pregar. Ele entendia na sua própria pele. Inclusive, versículo 16 aqui, ele está explicando que antigamente ele olhava para Cristo de uma maneira carnal. Ele olhava para Cristo como um falso profeta. Ele olhava para Cristo como alguém que não era necessariamente o enviado de Deus. É tanto que Paulo, você conhece a história de Paulo, ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Por conta, e a ideia dele é que ele estava fazendo um favor a Deus, prendendo os cristãos, detendo os cristãos. A ideia dele é que ele estava fazendo isso para Deus. Esse olhar que ele tinha para Jesus Cristo. Um olhar humano, um olhar carnal. Quem é esse? Quem é esse bagunceiro? Quem é esse? Era esse olhar que ele tinha. Era esse olhar que ele olhava para o mundo. Ele olhava para o mundo numa perspectiva carnal. E aí ele vai dizer assim, olha, agora que estamos em Cristo, nós não consideramos mais dessa forma. Por último, aí ele está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que ele está querendo dizer? É o texto que a gente usa bastante, né? Para batismo, para o processo de conversão, e está certo. Mas a ideia do texto também traz consigo um aspecto também diferente aqui. Paulo está querendo dizer que quando alguém sem Deus, alguém sem Cristo, tende a olhar o mundo de uma maneira carnal. Era como ele olhava. Agora, em Cristo, ele olha o mundo de uma maneira diferente. Se alguém está em Cristo, é agora uma nova criação. É uma nova pessoa. É alguém participante do novo jeito que Cristo está lidando com o mundo, com as coisas. E aí ele vai dizer ainda, ou melhor, as coisas antigas já passaram, ou seja, um modo de olhar a vida antigo passou. Eis que surgiram coisas novas. Aqui primeiro, Paulo está querendo dizer que alguém que foi alcançado por Jesus, ele olha para o mundo de uma maneira diferente. Primeiro ele muda o seu entendimento para depois mudar o seu comportamento. Uma nova criatura é um novo ser humano. Este vê as coisas de um ponto de vista diferente, de um padrão diferente, porque está
unido à pessoa de Jesus Cristo. Paulo tinha um jeito de olhar a vida e agora ele está dizendo assim, eu sou uma nova criação. Eu olho Cristo de maneira diferente. Eu olho Jesus Cristo de uma maneira diferente. Eu olho o mundo de um jeito diferente. É basicamente o que Paulo está querendo dizer. Paulo está pregando, anunciando, sendo quem ele é. Primeiro motivo, por temor a Jesus Cristo. Segundo motivo, por amor a Jesus Cristo. Terceiro motivo, por uma consciência de que em Cristo ele era uma nova criação. Qual é agora o nosso papel, pastor? Qual é a nossa missão? É que cada vez mais nós venhamos a crescer o nosso temor à pessoa de Jesus Cristo. E ter esse senso de urgência ao apóstolo Paulo. Um dia todos irão comparecer diante de Jesus. Segundo, é que o nosso amor cresça em relação à pessoa de Jesus Cristo. Para que nós cada vez mais venhamos estar constrangidos. Paulo aqui estava constrangido por aquilo que ele já recebeu. O amor de Cristo me constrange. Eu fui alcançado. O amor dele, ele morreu por mim. Eu tenho que morrer por ele. Sou convidado a morrer por ele. Sou convidado a não viver uma vida egocêntrica, egoísta, em mim mesmo. Não sou convidado a viver para outro. Essa é a perspectiva do Evangelho. Alguém que morre para outros. E agora nós somos convidados a também morrer para ele, morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver a nossa vida dedicada a outros. Por que você quer ter tanto algo? Por que tanto dinheiro? Por que tanto recurso que não é ruim? Eu quero poder ter mais, eu quero poder melhorar de vida, mas olha só, a nossa motivação máxima não deve terminar apenas em nós, mas no serviço a Deus e aos outros. Essa é a máxima do Evangelho. Alguém que se fez pobre para que outros se fizessem ricos. É uma mensagem, inclusive, irmãos, totalmente contracultural. O mundo prega, inclusive, a você ser protagonista da sua própria história. Né? É você, primeiro, olhar para si, primeiro observar aquilo. Não. O Evangelho fala de alguém que morreu por todos. E agora todos são convidados também a viver a Deus e para os outros. Porque a gente deve continuar pregando assim dessa forma, irmãos? Pela consciência de que em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo há transformação. Em Cristo há vida. Só por meio da pessoa de Cristo é que as pessoas podem olhar o mundo de um jeito diferente, de um prisma diferente, de um ângulo diferente. Senão elas vão continuar olhando apenas para si, apenas para a realidade dessa época, apenas para a realidade desse tempo, apenas pelo modo cultural que esse tempo prega. Cristo nos dá uma nova lente, novos óculos para enxergar a vida. Que o Senhor nos ajude a caminhar, temendo a Cristo, amando a Cristo e entendendo que em Cristo nós somos uma nova criatura.